Eu não sei se há uma ciência que explique isso, né? Cientificamente eu não posso te responder isso. Eu vou te falar pela minha percepção, né, de quem está andando, acompanhando o esporte individual há mais de 20 anos. Me parece que, independente do esporte, os grandes jogadores, eles se exigem ao extremo, tanto no esporte individual quanto no esporte coletivo. Não importa. Mas, sem dúvida, quando você está no esporte coletivo, uma falha pequena representa um gap no resultado enorme. Imagina você um nadador, né? Você está numa final de um campeonato mundial, uma final de Olimpíada, e você erra uma braçada, ou você perde meio segundo. Isso significa muito, né? Muito mesmo. E às vezes, comparando com um esporte individual, desculpa, às vezes, comparando com um esporte coletivo, se você erra um passe no futebol, ou se você erra um saque no vôlei, talvez isso não tenha um impacto tão grande, não é, no resultado final. Talvez. É claro, Copa de 94, Brasil e França. Não, desculpe. Copa de 86, Brasil e França. O Zico entra para bater um pênalti e erra. Então, essa falha dele, sem dúvida, custou muito para toda a equipe, né? Mas não é sempre que isso acontece. Eu acho que o esporte individual, então, ele é menos... ele perdoa menos as falhas. O esporte coletivo, muitas vezes, você consegue, junto com a equipe, passar para o próximo nível, passar para o próximo minuto e reverter essa situação. Eu vou fazer uma analogia com o engordar e o emagrecer. Não existe um momento, né, que você tem 60 quilos e acorda com 100, não é? Não existe um momento que você tem 100 quilos e acorda com 60, não é? Eu acho que esse lance do pai querer mais que o filho não é um momento específico que isso acontece, mas o processo, o dia a dia, as pequenas atitudes, os comportamentos mais rotineiros, né, é que vão construindo esse querer mais. Eu fui assim com o Tomás, eu fui assim com a Cat. Cara, acho que desde o dia que eles deram a segunda raquetada, né? Porque a primeira raquetada você fala, nossa, que incrível! Aí na segunda você já vai, pô, já que ele bateu, então deixa eu fazer com que ele bata certo, né? Como se eu soubesse o que é o certo. Então, é um processo como de engordar, como de emagrecer. Você não acorda um dia com 60 quilos e no outro tem 100. Da mesma forma, você não tem 100 quilos num dia e acorda no outro dia com 60, né? Então, esse lance da pressão é um processo que vai sendo construído também, né? Se você me falar quando é que você começou, a minha resposta é depois da segunda raquetada deles, né? Porque na primeira raquetada a gente para e fala, nossa, que incrível! Na segunda raquetada, a cabeça, né, do pai maluco que eu era, pô, então já que ele vai bater na bola, deixa eu mostrar como é que faz, deixa eu, né? E daí, cada dia era mais pressão, mais um pouquinho de pressão, mais um pouquinho, até que a relação se tornou insuportável, né? Eu também queria falar para vocês uma coisa. Olha aqui, a gente tem uma caixa cheia de medalhas, né? A gente não mora numa casa tão grande, então a parede do quarto deles não cabe mais troféus e medalhas, né, que tem. Beleza. Então, essa medalha aqui, por exemplo, olha que bonita, né? Da Federação Paulista de Tênis. Essa medalha, eu lembro, a lembrança nós paramos num restaurante que tinha o melhor petit gâteau daquela região. Perfeito, com sorvete de creme delicioso. Essa outra medalha aqui foi aquele dia que
depois do match point, depois do último ponto do jogo, ele largou a raquete e veio correr para me abraçar. Essa medalha aqui, então, foi o dia que nós fomos para o clube, para o torneio, cantando a música favorita dele. Só que não. A verdade é que nenhuma dessas medalhas ou nenhum desses troféus foram conquistados com a leveza e com a alegria, né, da conquista. Né? Eles foram antecedidos por um tanto de cobrança, né, por um tanto de ansiedade da minha parte, que eu fico imaginando que para eles pode ser que a medalha seja um alívio, né? Do tipo, porra, ainda bem que eu ganhei, porque senão meu pai ia me perturbar tanto, né? Então tem disso também. Gente, vocês têm que ler o livro. Tem muitas histórias lá e eu tenho certeza que você que é pai de atleta, você vai se identificar com muitas. Você me pergunta agora qual foi o primeiro oficial do Tomás, né? Primeiro torneio oficial meu, né? Também. Então, eu me lembro bem, Copa São Paulo, Clube Paineiras, categoria 8 anos. Quadra curta, bola laranja. Meu filho é um fenômeno, ele vai ganhar de todo mundo, né? Na minha cabeça. Então eu cheguei lá com mais 20 pais, né, que estavam no mesmo movimento que eu, e com filhos tão bons, tão promissores, né, tão capazes quanto o meu também. E o primeiro jogo ele foi bem, o segundo jogo ele passou, o terceiro jogo também, e foi para a final. E na final aconteceu o meu primeiro papelão. Terminou o jogo e era um menino tão joia, Pipo Halid. O Pipo ganhou do Tomás e o treinador, muito gentil, entrou na quadra e pediu para tirar uma foto dos dois. O Tomás não quis tirar a foto, não quis. E aquilo me feriu de um jeito, né? Mas eu já estava irritado porque tinha perdido. Aí eu fui lá, catei ele pelo braço e falei, não, você vai sim tirar foto. Ele chorou. Aí o treinador falou, não precisa tirar foto agora, né? Liberou o Tomás. Depois de 5 minutos, eles estavam todos brincando, e daí tem uma foto no livro dos dois juntos também. Mas desde o primeiro torneio, eu fui descontrolado. Desde o primeiro torneio eu fui irresponsável, inconsequente e não fiz uma... Desde o primeiro torneio eu fui um pai mala. Desde o primeiro torneio eu fui um pai mala. Desde o primeiro torneio eu perturbei o moleque, né? Que bom que passou. Ontem a Cat teve um torneio. O jogo 3 da tarde, eu fiquei um pouco mais longe da quadra, achei uma sombrinha ali. E o jogo foi duríssimo, duríssimo. Ela perdeu no terceiro set. Mas eu bati palma pro ponto bonito, quando era da Lavínia. Bati palma pro ponto bonito quando o ponto era dela. Aproveitei ali demais a jornada, né? Aproveitei o caminho. E qual foi o resultado do jogo? Minha filha saiu do jogo fortalecida com uma derrota. Minha filha saiu do jogo chorando por causa da derrota. E esse choro vai fazer com que o dia seguinte dela seja um dia de mais dedicação. Né? Então eu não disse, não filha, não chora, tá tudo bem. Não. Eu fiquei lá sentado. Ela veio até mim porque ela quis. Ela me abraçou porque ela quis.
nós não falamos nada do jogo. Nada. Ela fez o que ela tinha que fazer. Lavínia foi melhor. Parabéns. Né? E segunda-feira de manhã vai estar treinando de novo. Mas essa leveza eu não tive por muitos anos. Né? Imagine na época do Tomás, se o Tomás perde um jogo, olha, ou eu ia ter um infarto ali na beira da quadra, ou eu ia ficar na orelha do menino, né, por uma semana falando do jogo e tudo mais. Por isso que eu falo muito para vocês do peso que essas medalhas têm, né? Cada medalha, cada vitória, cada jogo, cada viagem, elas têm que trazer a lembrança não do resultado do jogo, mas elas têm que trazer a lembrança do caminho, né? Eu falo isso do sorvete. É claro que eles não tomam sorvete na maioria das vezes, né? São rigorosos com a alimentação, né, e tudo mais, mas é isso, né? Que eles consigam guardar as boas memórias, que eles consigam guardar boas memórias dos momentos, dos dias dos jogos, né? E o resultado não é o placar do jogo. O resultado é filho mais resiliente, filha mais resiliente, filha que vai se dedicar mais no dia seguinte, não é verdade? Então, aproveitem a jornada. Esse é o único conselho que eu tenho para dar. Aproveitem a jornada. É muito difícil olhar para si e ver erros. É muito difícil olhar para si e entender que você precisa de uma ajuda. A gente está sempre do lado certo da situação. Imagine, você encontra alguém na rua, uma pessoa com quem você não vê há muito tempo, e você pergunta, e aí, e o casamento? Aí a pessoa responde, puxa, ela me traiu. Ou você pergunta para um outro cara e fala, e aí, como é que tá o trabalho, como é que tá a empresa? Ele fala, puxa, meu sócio isso, ou meu sócio aquilo. Ou seja, nós estamos sempre do lado certo, né? O lado errado é sempre o do outro. Então, eu digo que perceber que a gente está passando do ponto é uma coisa que dificilmente vem de nós mesmos. Eu percebi. Por quê? Meu filho se distanciou muito de mim. E pelo amor que eu tenho por ele, eu falei, puxa, deixa eu escutá-lo pela primeira vez. Né? Eu tinha dificuldade de escutar. E aí ele me falou, né, do quanto eu causava incômodo. E nesse momento, então, é que eu fui procurar ajuda. Mas 10 anos depois dessa jornada, né? Ele já era adolescente quando isso aconteceu. Então, não é fácil, não é fácil. Quer saber se você está indo bem ou mal, como pai? Pensa no dia antes do jogo, pensa no dia depois do jogo. Vocês falam de tênis? A sua cobrança acontece de forma demasiada? E nos outros dias da semana, vocês falam de outras coisas? Ontem a Cat perdeu. Hoje é domingo que eu estou gravando aqui esse vídeo para vocês. O que nós fizemos foi andar de bike pela cidade. Também não falamos de tênis. Mas eu confesso, liguei para o treinador e passei ali uma cartilha, uma lista de coisas, né, que eu percebi no jogo, que me chamaram a atenção. Mas aí eu deixo o treinador trabalhar, eu deixo ele melhorar o que tem que ser melhorado, né? Meu papel de pai é trabalhar duro, não é? Pagar os boletos da jornada, cuidar do ambiente familiar, cuidar da educação deles e participar do processo do tênis, mas não intervir. Participar é diferente de intervir. E eu só queria interferir o tempo todo, né?